Olá, irmãos. Gostaria de conversar com vocês sobre uma história extraordinária que está registrada em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 22 ao 33. Nesse cenário, os discípulos estavam no barco e eles estavam navegando no mar da Galileia. E é nesse local onde Jesus havia determinado que eles ficassem para atravessar a margem. Um tempo antes, eles haviam participado da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus pede para que eles atravessem, mas Jesus fica despedindo-se da multidão e Jesus vai orar. Jesus sobe ao monte para orar. E lá na altura da quarta vigília, Jesus vai se encontrar com eles. E é interessante que este texto ele é muito pedagógico e ele nos ensina uma verdade fundamental. Os discípulos estavam exatamente onde Jesus os colocou, eles estavam em obediência. Mesmo assim, enfrentariam vento forte e grandes dificuldades. Enquanto eles lutavam no mar, Jesus já estava em oração. Esse é um ponto também interessante. A ausência visível de Cristo, irmãos, não significa ausência espiritual. Jesus não estava com os discípulos no barco, mas estava em oração. Ele intercede por nós enquanto atravessamos tempestades. Este é um ponto importante que eu gostaria que você se lembrasse. Jesus trabalha em nosso favor enquanto dormimos. Ele não dorme e ele não cochila. A tempestade e o medo chegaram para aqueles discípulos. São sentimentos humanos. O barco já estava longe da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Verso 24. E o texto deixa claro que a dificuldade não foi pequena. Eles passaram medo naquele momento. E eram pescadores experientes, mas agora enfrentavam algo, estavam enfrentando uma situação além da capacidade deles. E aqui aprendemos que nem sempre a maturidade nem a experiência nos isentam de tempestades em nossa vida. A fé, muitas vezes, a nossa fé, irmãos, ela é provada quando nossos recursos se mostram totalmente insuficientes. É quando nós lutamos, usamos das ferramentas que dispomos, mas nada resolve. E um outro ponto interessante, que eles estavam em obediência, mas mesmo assim enfrentaram ventos contrários. Mas o Senhor, dos versos 25 a 27, por volta da quarta vigília, entre 3 da manhã e as 6, Jesus vai ter com eles, vai encontrar com eles. E Jesus diz: não temas, não temais, sou eu. Esse sou eu ecoa, irmãos, na história, porque lá no Antigo Testamento, em Êxodo 3, verso 14, o Senhor se revela como eu sou, que serei, o Deus eterno, o Deus que caminha pela eternidade. Ele é Senhor da eternidade. A questão temporal para o Senhor é diferente da nossa. Ele vê o nosso passado, presente e o nosso futuro. Isso é interessante. E Deus é soberano sobre o caos. Aquele que caminha sobre aquilo que nos ameaça. Esse é o nosso Deus, Senhor dos senhores, Senhor sobre todas as coisas. O mesmo mar que assusta os discípulos está sob os pés de Jesus. Jesus caminhou sobre as águas. Que interessante. A fé, irmãos, de um destes discípulos nos impacta. Porque aqui nós vamos falar de um homem que aparece, que protagoniza essa cena, que é o apóstolo Pedro. E Pedro respondeu, dos versos 28 a 29, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, vem. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Não há em nenhum outro relato bíblico nenhum outro homem nem mulher que andou sobre as águas.
Pedro deixou o seu nome registrado nesse contexto, nenhum outro andou sobre as águas. Irmãos, que coisa extraordinária. A fé verdadeira não está em ousar sem direção, mas em obedecer à voz do Senhor. Ele obedeceu à voz do Senhor Jesus, mesmo em meio ao medo e mesmo em meio ao pavor. O problema aqui desse texto não foi o vento, não foi Pedro ter pulado sobre as águas, porque nós vamos ver aqui logo no versículo 30, que a força do vento foi grande e Pedro se atentou para isso e começou a submergir e gritou: Senhor, salva-me. Não foi o fato dele sair do barco, mas dele olhar para a situação e tirar o seu olhar de Jesus. E ele fez uma oração curta, mas sincera, de total dependência: salva-me. E imediatamente isso foi suficiente para ele encontrar o socorro de Deus para a sua vida e não submergir, não afundar naquelas águas. Eu fico pensando, por volta de 3 horas da manhã, entre 3 e 6 da manhã, estava escuro, frio, ventando. Irmãos, quantas situações Pedro não enfrentou e aqueles discípulos não enfrentaram naquele tempo. Então a mesma mão, a mão do Senhor que salvou, que segurou Pedro, é a mesma mão que nos ajuda, que nos ensina. No verso 31, e prontamente estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Queridos, a disciplina de Cristo nunca vem sem graça. E é essa mesma graça que nos sustenta. Pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. E nós aqui, por fim, nós temos lições maravilhosas deste texto. A tempestade, ela se tornou um instrumento para ensinamento, uma ferramenta pedagógica para nós. As provações não apenas um desafio. Quantas provações você já não tem enfrentado ao longo da sua carreira, da sua caminhada cristã? E você que está começando agora a sua caminhada cristã, quantas coisas você já não passou antes de conhecer a Cristo? São essas provações que nos desafiam, elas nos revelam Cristo de maneira mais plena e abundante. Concluindo, Jesus, ele continua soberano. A nossa fé até pode vacilar, mas Deus permanece fiel. Crê nisso. A mão que nos segura hoje é a mesma que nos conduzirá até o fim. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, conforme o escritor de Hebreus, capítulo 12, verso 2. Portanto, eu te encorajo, permaneça firme, constante na presença do Senhor, porque é Ele quem te sustenta, é Ele quem nos ajuda, Ele te ajuda e ajuda a mim. E eu gostaria de abençoar a sua vida com uma oração. Feche os seus olhos. Querido Deus, nesta noite, eu peço ao Senhor para este irmão, por esta irmã, por este irmão, que o Senhor o sustente, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor o tire do sufoco, da tempestade, acalme este vento, Senhor. Pai, cesse essas ondas fortes e abençoe o lar, a saúde, a vida desta pessoa que me ouve neste momento. É em teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, se essa palavra te abençoou, compartilhe esse vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Ative também o sininho das notificações para você receber os próximos vídeos. E, se Deus quiser, nos veremos no próximo vídeo.